Bom dia, irmãos. Hoje é sexta-feira, daqui a pouco dá o pôr do sol e entra o Santo Sábado do Senhor. Eu peço licença para estar postando de forma periódica alguns vídeos para vocês aqui no grupo de WhatsApp da igreja, mas é que eu não consigo falar com vocês nesse momento de forma presencial. Eu estou gravando esse vídeo, como é sabido de vocês, do estado de Massachusetts, lá na cidade de Everett. E este ano eu estou como um dos anciãos da igreja e cabe a mim também estar dando orientações para a igreja. Até o dia 31 de dezembro eu estarei como ancião da igreja. Então é uma das funções dos anciãos. Por isso eu passo para vocês aqui alguns vídeos. Claro que essas orientações também são para mim. Primeiro para mim, depois para vocês, tá certo? Eu quero parafrasear a meditação que eu quero deixar para o pôr do sol de vocês, o pastor Josemar. Pastor Josemar é um pastor que eu aprecio as suas reflexões, porque são sempre baseadas no assim diz o Senhor. E o pastor Josemar, ele disse que foi feito uma pesquisa na igreja adventista, isso ele falando para a igreja, tá? E nessa pesquisa chegou-se à conclusão que apenas 20% dos membros são missionários. E o pastor Josemar, então, ele diz, ali quando ele estava falando para a sua igreja, que ele não concorda com essa estatística, que para ele 100% da igreja é missionária. Quando ele falou isso, os irmãos, os membros, a membresia falou um amém muito caloroso, mas ele disse assim, opa, alto lá, não digam amém ainda. E ele explica por que ele não concorda com a estatística. Ele diz que realmente 20% da igreja são realmente missionários para Deus, em Deus. Mas ele diz que os outros 80% também são missionários. Não são para Deus, mas são para alguém. E ele então classifica. Alguns são missionários pelo seu time de futebol. Ele diz sobre o time do Flamengo, mas poderia ser qualquer outro. Tem pessoas que conhecem, tem pessoas da igreja que conhecem o time todinho, a escalação todinha do seu time. Mas não conhece, por exemplo, se perguntar o nome dos 12 discípulos de Jesus. Josemar, o pastor Josemar, ele avança dizendo que tem pessoas na igreja que são missionárias para candidatos políticos, para partidos políticos. E ele afirma que tem pessoas na igreja que dão a vida por um político, brigam, tem uma pujança ao defender políticos. Pastor Josemar também afirma que tem missionários na igreja por ideologias. Ou seja, eu concordo com o pastor Josemar. Na igreja adventista 100% são missionários. Infelizmente apenas 20% missionários para o Senhor e outros 80% para alguém ou para alguma coisa. E o mais triste é que entram também aí os líderes da igreja. E aí, em vez de eu olhar para o meu irmão do lado, eu tenho que olhar para mim. Eu, Moisés, tenho que olhar para o espelho e fazer uma reflexão. Será que eu sou um missionário de Deus? Ou será que eu sou um missionário de algum time de futebol, de alguma ideologia, de algum político? Então eu preciso fazer essa autorreflexão. Eu estou até esse momento parafraseando o pastor Josemar. Mas agora deixa eu dar a minha contribuição. Eu quero falar agora dos 20% que são missionários. Porque o pastor Josemar, ele deu a sua atenção maior aos 80% que são missionários de qualquer outra coisa menos de Deus. Mas eu quero falar agora dos 20% que são missionários de Deus. E eu quero me aprofundar um pouquinho mais nisso aí. Irmãos, ser missionários na igreja não significa apenas naquela semana de evangelismo eu encher um ônibus
e ir lá participar todos os dias da programação. Não é só isso. Aliás, eu tenho até algumas ressalvas quando eu vejo uma programação dessa e lá no seu folder está lá escrito atrações musicais. Aí você tem lá um monte de cantores conhecidos, né? Eu acho que já traz uma semântica não de adoração, mas de show. Eu tenho essa ressalva aí, né? Não sou contra, claro, os evangelismos, acho importante, tem que ser feito, né? Mas eu não gosto quando está lá no folder atrações musicais e a fotografia de cantores, né? Eu acho que não fica bem. Eu penso que não fica bem. Se nós formos, por exemplo, lá em Ezequiel capítulo 22, verso 26, o que nós temos lá? Ezequiel capítulo 22, verso 26, o profeta Ezequiel, ele diz assim, ó, os seus sacerdotes transgridem os meus mandamentos, pois não fazem diferença entre o comum e o sagrado. E aí então Deus, ele é profanado. Quando a gente mistura, né, coisas comuns com coisas sagradas, a gente profana Deus. Isso aconteceu, por exemplo, com Nadab e Abiú. Mas digo, são importantes essas programações de evangelismo, mas não é a essência do evangelismo, pelo menos na minha concepção. A essência do evangelismo, irmãos, é aquela que a gente faz na igreja desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. A essência, principalmente, é quando o diretor do Ministério Pessoal convoca a igreja para sair no sábado à tarde para fazer visitas, para entregar livros, e toda a igreja vai. É quando a diretora da ASA, o diretor da ASA, convoca os membros para poder arrecadar alimentos e todos vão. São os pequenos grupos, irmãos. Eu acho um contrassenso quando eu faço das tripas corações para ir em uma programação grande e não faço o mínimo esforço para poder ajudar as programações locais. O evangelismo que acontece durante a semana toda, que é importante acontecer, não acontece com frequência assim todas as semanas, não. Eu acho que acontece umas 2, 3 vezes por ano. E aí é importante eu ir, é importante, mas é importante também eu participar dos pequenos grupos que acontecem semanalmente, quinzenalmente. E às vezes eu como líder da igreja, às vezes não vou. Às vezes eu nunca pisei o pé lá. E aí, irmãos, essa é a essência do evangelismo. É principalmente a gente fazer o evangelismo na igreja local, ajudar aquele irmão que está lá lutando no ministério pessoal, qualquer outro ministério, aquele irmão que está lutando para poder manter um pequeno grupo, e aí eu vou lá e ajudo e frequento, né? Ou pelo menos eu fomento isso na igreja. Aí eu penso que é a essência do evangelismo. E aí, para fechar com chave de ouro, aí sim nós vamos lá naquela semana de evangelismo que a igreja adventista costuma fazer. Mas não adianta eu só ir naquela semana de evangelismo e desprezar as programações da igreja local, desprezar os pequenos grupos, desprezar os trabalhos missionários da igreja local ou qualquer outra coisa da igreja local. Então, irmãos, vamos fazer essa reflexão, né? Nós precisamos estar presente nos 20% da pesquisa que foi feita que trabalha para Jesus. Mas não apenas de forma seletiva, mas principalmente todos os dias do ano. Carregando o piano todos os dias do ano no trabalho da igreja local. E claro também no trabalho que é feito para todas as igrejas, quando se reúne lá em um auditório, que é feito a semana toda. E se por acaso eu estiver naquela fileira de missionários, que é missionário de um time de futebol, de um candidato político, de uma ideologia, ainda dá tempo de eu rever os meus conceitos e ser um missionário ativo para o Senhor Jesus. Começando com a igreja local, participando do trabalho missionário da igreja local, participando dos pequenos grupos, fomentando esses pequenos grupos, participando, ajudando o departamento da ASA, dos jovens, da escola sabatina,
Isso é importante, eu estar chegando ali na igreja 9 horas da manhã com a minha lição da escola sabatina, porque como que eu vou ser um missionário se eu não tenho conteúdo, né? Então, primeiramente, o trabalho missionário começa na igreja local, todos os departamentos, um colaborando com o outro. Aí depois sim, nós então saímos para fora, para programações maiores. Então, meu apelo, começando por mim, tá? É que nós possamos fazer parte dos 20% lá da estatística que trabalha para o Senhor. Mas não apenas em programações grandes, mas também, principalmente, nas programações pequenas da igreja local. E aí, quando vira grande, vai ser o quê? A cereja do bolo, né? Meu apelo é que a gente faça parte desses 20%, mas de forma efetiva. E se por acaso eu percebo que eu estou sendo missionário não de Jesus, mas de qualquer outra coisa, ainda dá tempo de mudar e ser um missionário do Senhor Jesus. Eu desejo para vocês uma ótima entrada de sábado e obrigado pela atenção de todos vocês.